Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Diane, como vocês estão? E não reparem que vários vídeos vão estar com a mesma roupa, porque é isso, tô gravando tudo no mesmo dia, numa oportunidade que eu tive de gravar, né? Bom, vamos lá. O que que acontece? Tem até uma, olha, lindas plantinhas atrás. Vou falar mais uma vez sobre mercado de trabalho e depressão. Estou passando um momento um pouco depressivo e muitos dos problemas, das mazelas que eu estou vivendo são financeiras. O que me motivou a seguir com o canal. Para quem não sabe, ainda não assistiu, segue aí, assiste meu vídeo que eu falo sobre o meu trabalho que eu tentei, não deu certo, não açaí. Não vou citar nome de empresas porque eu não sei se isso pode ter algum problema, então para não dar problema. Mas trabalhei numa grande rede de fast food numa cidade chamada Manhuaçu, onde eu vivi durante a época da pandemia, né? Então, assim, foi um caos muito grande. Pandemia foi um momento onde a saúde mental, psicológico de muitas pessoas não estava bom, né? Então vocês podem imaginar como foi a situação de ter vivido a pandemia com todas essas questões ainda de saúde mental e tal, e ainda ter que trabalhar 48 horas fichado, mas não eram apenas 48 horas, né? É, eram também algumas horas extras que eu precisava fazer e assim, tirando um dia de folga, né? Dá 48, 8 horas por dia oficialmente, mas chegava mais cedo, além das 8 horas de trabalho, saía mais tarde, e muitas vezes não era remunerado nessa grande empresa de fast food, que eu não vou citar o nome, mas peguei um trauma muito grande dessa empresa. Eu estava no aeroporto esse ano, em Guarulhos, e até comi nessa empresa e tomei refrigerante refil lá, que era mais barato que os outros lugares do aeroporto. Aeroporto, para quem sabe, é muito caro, né? Para comer, para comprar alguma coisa dentro dele. Enfim, como foi esse emprego? Na época, eu estava me relacionando com uma pessoa que me indicou este emprego para que eu pudesse ir morar na mesma cidade, né? Que era a cidade de Manhuaçu. E aí eu fui, estava muito frustrado porque eu tinha uma grande idealização de estar numa federal, né? Passei na Universidade Federal de Ouro Preto. Aí já é outra história, mas resumindo, eu passei a segunda vez. E na segunda vez eu vim, que é aqui no campus de Mariana, onde eu estou nesse exato momento. E aí, cheguei e fui trabalhar em Manhuaçu, me sentei nas cadeirinhas assim, me lembro perfeitamente bem, aquelas cadeirinhas de lanchonete, de balcão, sabe, que são mais altas. E sentei no banquinho, a mulher sentou de frente pra mim, eu praticamente fui escutando-a, escutei o que ela falou, ela me deu as dirigências, né? Tá passando muito carro, gente. Ela me deu as dirigências acerca do trabalho, do que eu deveria desempenhar no serviço. Resumidamente, naquele emprego, naquele lugar, antes da pandemia, haviam cerca de 12 funcionários. Era uma loja bem grande, mas a gerência, né, que era essa mulher, que era a irmã do dono, tinha o cargo de gerência por nepotismo, né, novidade, e o seu filho, de 16 anos, que era um garoto classe média mimado, bastante delinquente, aprontava muitas coisas, tinha envolvimento com questões ilícitas, e para ver se ele se endireitava, ela o havia posto para trabalhar neste emprego. Só que assim, ele e ela não trabalhavam muito, tipo assim, eles realmente trabalham. Eles estavam ali, davam um apoio, vez ou outra, mas no geral eles ficavam parados e não cooperavam com o trabalho.
mesmo quando a loja estava muito cheia, tá certo? Há um desconto que, se por um lado havia a redução dos funcionários, foi porque em função disso houve também é, a redução de clientes, porque na pandemia as universidades fecharam, as universidades privadas que tem em Manhuaçu, Minas Gerais, na zona da mata. Então, havia uma faculdade em frente a essa grande empresa. Quem é de Manhuaçu vai saber do que eu estou falando. E muitos estudantes, durante o período de aula, né, vai para a faculdade, no intervalo da faculdade, depois da faculdade, passava lá nessa empresa e comia, consumia fast food, sim. Então era muito rentável, né, manter uma franquia dessa, que disseram que a franquia era em torno de 700 mil cada uma da loja. Este homem tinha 2 lojas, uma em João Molevade também, que chegou a fechar. Então, assim, essa ainda estava se mantendo aos trancos e barrancos. Só que, assim, uma redução muito grande, um corte de gastos imenso, certo? Então, a gente tinha que trabalhar com pouco e nós, consequentemente, não estávamos seguindo os padrões de limpeza, os padrões de trabalho da franquia. Não havia treinamento dos funcionários como a franquia exige. Não houve muita explicação sobre o que deve ser feito, sobre o que nós deveríamos trabalhar, sabe? As funções de cada um. Então, assim, basicamente todo mundo fazia tudo. Eu era caixa, mas se precisasse, essa mulher, essa gerência, ela ainda ajudava um pouco no caixa e na montagem de bandejas. Que aí chamava a pessoa. Eu não lembro se era uma senha, mas eu gritava o nome que estava estragado, o negócio da senha. Enfim. Mas aí chamava a pessoa. Montava a bandeja, o lanchinho de um lado, o refrizinho do outro. Não, o refrizinho do meio, batatinha do outro. Padrão de grandes empresas no geral, né? E aí, por exemplo, se eu estava no balcão atendendo e tinha muito pedido na cozinha, aí uma pessoa ia pro horário de almoço, de café, né, de descanso, enfim, que era o período da tarde. A loja, ela ficava aberta às 3 e ia até às 8. E aí depois reduziu. Ela, quer dizer, das 4 às 8, depois reduziu, aumentou o período de trabalho das 3 às 8, ou seja, a gente tinha que chegar às 2 para a montagem da loja, limpeza da loja, organização da montagem no geral, tipo montagem de máquina de sorvete, que era uma coisa que muitas vezes eu fazia, e mal remunerado, porque assim, recebíamos o mínimo da obrigatoriedade da lei e ainda assim não recebíamos nossos extras. Muitas vezes, como a empresa era vinculada a uma contadora, nós recebíamos certinho o básico que nós tínhamos que receber, mas nada além disso. Haviam poucos uniformes, então nós precisávamos ficar com os uniformes sujos, porque às vezes não tinha como lavar. Eu chegava em casa, quando fechava a loja, eu falei que fechava 8, mas me corrigindo, fechava era 10 da noite. 4 da tarde às 10 da noite. E depois 3 da tarde às 10 da noite. Então chegávamos 2 horas da tarde. E para sair era 10 e meia, 11 horas, todos os dias. Então eu chegava em casa, ia tomar um banho, dividia a casa com mais uma pessoa, ia tomar um banho, ia, sei lá, assim, comer, eu tinha que comer, né? Às vezes assistia alguma coisinha, ia dormir 1, 2 horas, totalmente desregulado. No final das contas, eu dormi o dia inteiro, pela manhã, porque eu ficava muito cansado. Foi o meu único emprego de CLT, antes de eu vir para Federal, começar a dar aulas, enfim. E assim, foi muito puxante, foi muito massivo, né? Acabou que eu ficava lá e tal, sobrecarregado. Minhas folgas eram em dias de terça-feira. E eu precisava muitas vezes. Tinha um domingo de folga por mês.
precisava muitas vezes vender essa folga. E às vezes não pago, ou se não trocar com alguém. Porque teve algum problema, geralmente vendia porque, alguma coisa aconteceu, um feriado, um funcionário que passou mal, mas isso acontecia corriqueiramente, de eu não ter o direito nem sequer da minha folga. E o que que eu podia fazer? Não tinha muito o que fazer, né? Ou era pegar ou largar. Estava numa situação de desespero, minha família tem essas dificuldades financeiras, né? Eu, com os meus 20 anos, né? Comecei a trabalhar lá, não podia ficar dependendo mais da minha família aos 20 anos. Ficar dentro da casa deles sem cooperar com nada. Então, assim, era muito difícil a situação, né? E lá a gente sofria muitos abusos, né? Os outros funcionários, por exemplo, a loja abria 4 a princípio, a moça da gerência chegava às 6, 7. Ela também fazia outros trabalhos. Ela é o que Gessé Souza descreve em seus livros como um pobre conformado. Porque ela ganha, assim, ganhava na faixa de uns 5. Não que seja pouco, né, para a realidade do Brasil, mas ainda assim não é uma pessoa de elite, né, quem ganha 5 mil. E mesmo assim, ela, enfim, ela sobrecarregava muito nós. Às vezes um pedido errado era motivo de gritaria, era motivo de humilhações, em frente aos clientes passando o som de novo. Se joga no passinho, vamos juntos se apegar, o piseiro vai gostar. Pra dar uma quebrada no gelo aqui, pra não parar o vídeo. Mas é muito natural meus vídeos, gente, até pela falta de acesso. Tô sem o celular melhor, com a câmera boa, e sem também o computador, a risada do derrotado aqui. Mas enfim, o que acontece? Risada de derrota. Quero ver sua risada. Então, ela é muito humilhante. Trabalhar lá. Não tínhamos questão de insalubridade, às vezes por trabalhos até perigosos que nós fazíamos. Trabalhos que eram, às vezes, anti-higiênicos, assim, de limpar caixa de gordura, de limpar ralo, desentupir ralo, tirar um baldão assim que ficava dentro do ralo. Uma coisa muito nojenta, não tinha insalubridade como deveria ser. Mas o irmão dela, o dono, era muito rico. E também um advogado, né, que trabalha num cartório, não sei aonde, bem longe, em outro estado. Enfim, não vou ficar citando muito. Então era muito degradante, né, trabalhar lá. E a gente não tinha nenhuma dignidade. De tipo, ai, nossa, como é digno para mim trabalhar aqui. Mas era essa a situação. E eu não tinha muito o que fazer. Agora a luz saiu. Deu um, sabe aquele, quando escurece de efeito no vídeo? O meu foi natural. Já tá voltando, meninas e meninos também. Então foi isso. Eu, Jan, tinha que trabalhar lá, sofrendo muitas humilhações. Por exemplo, uma vez, a menina que trabalhava comigo pediu para comprar um produto, assim, próprio para limpar vidro, um limpa-vidros, né? E a gerência falou, não, que geralmente limpa é com limpol mesmo. A moça lá do mercado que eu fui falou que limpa o do mercado com detergente mesmo. É vocês que não estão limpando direito. E aí pedia pra ela fazer uma entrega de pedido, né? Tipo, na verdade, uma encomenda de coisas que estavam faltando. Ai, um molho, uma carne. E ela não pedia, esquecia, enfim, não sei o que dava na cabeça dela. Mas aí ela pegava e dizia: vocês também não me lembram de pedir as coisas. Aí eu falei: vem cá todo mundo, vou conversar com todo mundo. Isso quando não era só com uma pessoa. E não importava se havia cliente na loja, se, sabe, se um funcionário estava perto quando o outro ia levar um supetão. Não havia
relevância isso para ela. Isso denotava para mim que a loja já estava assim no ápice da decadência. Realmente eles estavam passando questões financeiras muito graves. Eu consigo perceber hoje. Para poder estar daquele jeito. E foi um momento muito traumatizante da minha vida. Eu sempre tive um fenótipo de pessoa mais magra. Teve alguns momentos que eu acho que é até normal de muitas crianças, da infância, adolescente, que eu fiquei mais gordinho, mais rechonchudinho, assim, na bochecha. Mas, no geral, eu sempre tive um estereótipo de pessoa mais magra. E, assim, nessa época, eu fiquei não muito diferente do meu peso normal, que eu sempre mantenho aqui de 60, 62, eu fiquei com 70. Mas eu fiquei muito inflamado por ter muitas coisas que eu comia, que eram coisas ruins. Todo dia eu comendo milkshake, comendo lanche. E quem é de fora pensa, nossa, que maravilha comer isso todo dia. Não, não é bom. A minha saúde foi pro ralo, a minha autoestima foi pro ralo. Eu não tava tendo vida pra nada, sabe? E aí ficava assim aquela coisa, aquela humilhação, aquela degradação, assim, né? Os funcionários não paravam lá. O funcionário mais antigo tinha 11 meses quando eu entrei, algo do tipo. E ele acabou chegando a sair também. Tanto é que quando eu deixei o emprego, na verdade eu posso dizer que é um subemprego, né? Eu era o funcionário mais antigo, com 9 meses de casa, pra vocês terem noção. Por isso que eles têm aquela pressa toda também. Tipo, ai, vamos manter logo a pessoa, vamos assinar a carteira logo. Enfim, é uma coisa bem assim, apelativa mesmo. Porque ninguém quer se manter nesses empregos. E é muito difícil a dignidade do brasileiro. Digo e me emociono ao falar, pois me dou ao que cabe a mim somente refletir e denunciar, né, esse cenário, inclusive para o internacional, tentando fazer um canal internacional também, falando inglês e espanhol, porque não há muito que pode ser feito, né, para nós. E é isso. Quando eu saí, eu tava limpando a caixa de gordura, só que eu cheguei na loja no horário de abrir a loja, que era 3, que tinha reduzido, né? De 4 foi para 3. Então, tipo assim, reduziu o horário que a gente tinha que chegar lá, pra ter que chegar mais cedo. E aí, assim, gente, acabou que nisso eu peguei e cheguei no horário certo, todo mundo, e ela ficou insistindo. Eu já tinha pedido conta, falado que ia sair antes de cumprir o aviso, voltei atrás e falei assim, não, deixa eu continuar cumprindo um aviso, porque eu falei que ia voltar pra casa dos meus pais, que eu não tava bem de saúde mental. Mas também não tava bem lá onde eu tava morando, com a pessoa que eu tava morando. Também não tava bem, tipo, com o emprego. Não tava conseguindo estudar no primeiro ano de UFOP, não teve matérias em EAD, as outras universidades tiveram. Eu tive que esperar até o final do ano e podia fazer no máximo só 2 matérias. Se quisesse fazer, se não quisesse, estava tudo ok. E foi bem flexível isso, que por um ponto é bom, por outro não, porque eu fiquei muito desestimulado. E eu não consegui manter os estudos, nem os que era aula de manhã em EAD, poderia que eu já estaria formado. Isso é outra história para outro vídeo, mas eu não consegui manter o EAD, só teve num ano de 2021. E aí, assim, já estava mais ou menos meados de 2021, deixei o emprego, fiz uns freelancers de garçom lá em Manhuaçu um tempo, num restaurante, onde fui mais bem tratado, onde tive uma experiência melhor. Mas aí ela veio e perguntou à gerência, vou chamar ela, sei lá, de Joaquina, não é o nome dela, mas enfim. Vocês não chegaram no horário certo não, que até agora essa loja não está limpa, a loja estava muito suja e a franquia foi fiscalizar lá e correndo o risco de fechar de vez, por conta da sujeira, né? Das questões inerentes à higiene. E aí, ninguém respondendo, né? Todo mundo quieto. Eu virei e falei, não aguentei mais, gente. Foi um grito de desabafo. Foi um alívio, assim, que eu emanei. Eu cheguei no horário que eu devo chegar, às 3. Até porque ia dar o horário certo, né? De tipo,
8 horas de trabalho, né? Não existe isso, chegar 2 horas e sair 11 sem receber extra. Às vezes quando não saía meia-noite, ou próximo, porque a gente trabalhava muito, né? E aí, ela o quê? Mas eu mandei chegar. Foi às 3, foi às 2. Não, minto pra vocês. Nem era às 2. Que eu falei ainda que tinha chegado às 2. Ela pediu pra chegar às 9 da manhã. Ela pediu assim, exigindo, né? E aí eu assim, não, cheguei no horário correto, não cheguei 9 da manhã, o que é pior ainda. Ainda mais agrava a situação do abuso do mercado de trabalho. Nós só não vivemos ainda uma escravidão por parte do mercado de trabalho para com a sua classe trabalhadora, porque há uma luta de classes que definiu muitos direitos, né? E há pessoas, há alguns políticos, bem ou mal, com todos os defeitos que eu acredito que todos tenham, que ainda estão legislando em prol da população. Poucos, mas só. Porque assim, foi isso. Ela começou o quê? Eu falei pra chegar 9 horas, essa loja tem que estar limpa todo dia, até o final da noite, senão vocês não saem daqui enquanto não estiver limpa. Que amanhã essa loja tem que estar aberta. O meu irmão não pode ficar perdendo dinheiro assim. Que é isso, que é aquilo. Foi horrível. Eu falei, eu não sou obrigada a lidar com isso não é justo, isso não está certo. E ela começou aí a gritar mais comigo na frente dos funcionários, a me descascar. E aí, tipo assim, eu falei, quer saber? Vou-me embora. Atravessei o salão, levantei, fui, peguei a minha mochila com as minhas coisas e saí. E aí, tipo, ela virou e não falou mais nada. Foi pra sala dela, não sei. Eu saí, né? No que eu saí, passou pouco tempo, eu já tava virando a esquininha, eu voltei. Toquei a campainha pela porta dos fundos, dos funcionários. E aí ela. Eu falei, vim buscar meu celular. Foi ela que atendeu. Ela falou, eu sei muito bem que você ficava escondido no banheiro, mexendo no celular. Eu falei, ficava mesmo. E que bom que você sabe. Peguei meu celular, que tava numa caixinha, assim, numa mesinha que tinha perto do banheiro, onde às vezes a gente sentava, ficava ali na cozinha mesmo, ao invés de ficar lá nos fundos. E aí foi isso. Eu saí e acabou. E a menina que eu fiz amizade lá, no começo ela entrou e a gente brigava muito, eu e ela. E eu vi que era uma rivalidade de funcionário depois, que o próprio filho da patroa, ele fomentava, ele ficava do meu lado e super difamando, descascando ela o tempo inteiro. E eu, como eu queria, a todo custo, não estava enxergando bem as coisas, manter uma certa posição de tipo respeito mínimo, até mesmo porque há abusos entre os próprios funcionários também, né? Quem trabalha sabe. Eu comecei a criar essa rivalidade com ela, porque eu não sabia me impor muito no mercado. Então, assim, às vezes eles falavam, vai pro caixa porque ninguém mais quer ficar. Eu tinha que ir. Só que ela tinha chegado há pouco tempo. E ela já queria, tipo assim, ter mais espaço e voz que eu. E isso eu não gostava. Só que criou uma rivalidade muito grande, eu e ela. E esse filho da gerência, que também era meu amigo, entre aspas, o máximo que ele aceitava era fritar um bife. Que era só botar assim e clicar, a chapa desligava, dava o time, tava pronto, pipipi, apitava e levantava e botava pra fazer o lanche. Era só o que ele aceitava fazer, não aceitava limpar nada. Às vezes, mal fazer um milkshake, bater um milkshake. Não aceitava atender um caixa. E ela, mal só aceitava atender o caixa e montar uma bandeja. Isso quando tinha um movimento muito grande mesmo, que às vezes tinha filas enormes de gente esperando na bandeja, de gente esperando no caixa, e só eu, para fazer o caixa e montar a bandeja na frente. Mais um ou dois funcionários atrás, com o apoio desse filho dela. E ela lá, sentada numa mesa de cliente, porque às vezes não estavam todas cheias, ou na sala da gerência, que era a única que tinha um ar-condicionado também, os outros ar-condicionados não podia ligar para economizar, só a da sala dela podia ligar, era muito quente, enfim. E aí eu e essa menina no final a gente começou a cortar mais esse garoto de 16 anos, não dar mais espaço para ele,
começou a ficar bolado, mas foi isso, sabe? A gente começou a ser mais cooperativo um com o outro. Ah, vamos combinar, eu fico hoje no caixa, você fica amanhã. E aí foi dando certinho, a gente foi lidando. Mas pouco tempo depois que eu saí, ela conseguiu um emprego no mercado. E ela saiu também. Fiz uns bicos de freelancer no restaurante, que fui mais bem tratado, foi mais ok, mas era só freelancer. E foi por pouco tempo. E aí depois, depois foi isso, sabe? Depois eu voltei para casa dos meus pais em Moiomirim. Fiquei lá alguns poucos meses. E, e é isso. Foi o que aconteceu. E aí agora eu tô aqui estudando a trancos e barrancos, sem computador, sem meu celular. E peço encarecidamente que vocês me ajudem. Apoiem meu trabalho. Curta, comente, se inscreve, compartilha. E até a próxima. Um grande abraço. Matane! Tchau, tchau.